Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Matheus Guichi Radins e este é um trabalho de automação industrial no tema sensores de posição, proximidade, velocidade e aceleração. O trabalho está desenvolvido entre objetivo, introdução, desenvolvimento e conclusão. O objetivo principal é apresentar e explicar o funcionamento dos sensores de posição, proximidade, velocidade e aceleração. A motivação é a contribuição para o desenvolvimento na disciplina de automação industrial, visto que o uso é essencial para o controle automático e, além disso, um uso posterior para a carreira profissional. Bom, eu começo falando um pouco sobre a diferença entre sensores de posição e sensores de proximidade, que apesar de ter funções bem parecidas, vão ter um tipo de análise diferente. Afinal, o sensor de posição vai ter uma análise mais quantitativa, enquanto o sensor de proximidade vai ter uma análise mais qualitativa. Por exemplo, enquanto você quer determinar exatamente qual a posição de um objeto no sensor de posição, no sensor de proximidade você quer saber se ele está perto ou não, para assim acionar ou não o sistema. Outro objetivo do sensor de proximidade é o não contato, como por exemplo em torneiras automáticas, para ativar elas. Bom, eu começo falando sobre o sensor ultrassônico, que é um sensor que usa altas frequências para detectar a distância de um objeto, mandando um pulso e esperando sua reflexão, assim como o tempo calculando a distância. O próximo sensor é o sensor óptico, que utiliza da luz, e os principais tipos que são encontrados são o sensor difuso, que apresenta emissor e receptor no mesmo objeto, mas para isso você precisa de um objeto reflexivo para determinar a distância, já que ele vai refletir no próprio objeto. O segundo tipo de sensor óptico é o sensor retroreflexivo, que você vai precisar de um auxílio de um espelho prismático, para assim você ter uma sombra caso haja um objeto, e aí não precisa ser um objeto reflexivo. O último tipo é o sensor de feixe contínuo, que apresenta um emissor e um receptor separados, que vai fazer com que, caso um objeto esteja no meio, seja perceptível a proximidade dele no receptor. O próximo sensor é o sensor fim de curso, que é um sensor bem utilizado, principalmente em portões. E dado exemplo, eu vou falar que o portão ele vai empurrar o rolete mecânico, desta forma mudando a posição da mola e assim acionando os contatos que você quiser. Este tipo de sensor foi substituído pelo sensor indutivo, que não é necessário o toque no sensor. Como funciona esse tipo de sensor? Ele funciona a partir de bobinas que vão fazer um campo magnético. Este campo magnético, caso tenha um objeto metálico na proximidade, vai interferir, mandando assim um sinal. Outro tipo é o sensor capacitivo, que ao invés de um campo magnético, vai usar um campo elétrico. Portanto, mais tipos de materiais poderão ser detectados na proximidade. Bom, para sensores de velocidade, eu começo falando um pouco sobre a definição de velocidade. A definição de velocidade é a variação da posição no tempo. Ou seja, se você utilizar de princípios de funcionamento dos sensores já explicados, tem como fazer sensores de velocidade em cima deles. Mas eu destaco aqui um tipo de sensor que é o chamado encoder. Ele é um sensor principalmente de velocidade, onde há um emissor e um receptor que sempre estão ativos, e entre eles há um disco com ranhuras. De acordo com o número de ranhuras, você consegue perceber quantas vezes faltou o sinal do receptor, e assim você relacionar a uma velocidade. Este tipo de sensor é principalmente utilizado acoplado a eixos de motores. Bom, como sensor de aceleração, nós temos primeiro a definição de aceleração, que é a variação da velocidade no tempo. Ou seja, daria para você utilizar sensores de velocidade em dois momentos diferentes para detectar a área da aceleração. Porém, é um jeito mais fácil que é utilizado principalmente nos celulares, que é o acelerômetro. O acelerômetro ele é um dispositivo eletrônico que funciona basicamente com capacitores. Com dois capacitores fixos e um variando, de acordo com uma massa, você consegue obter a saída. Basicamente, os dois capacitores fixos vão ter o mesmo sinal, enquanto o capacitor do meio que está acoplado a uma massa vai ter um sinal contrário. De acordo com a aceleração do local, o objeto de massa vai descer, por exemplo, no caso ali, se aproximando da célula de baixo e assim mudando a carga do acelerômetro. E de acordo com a carga dos capacitores, você consegue calcular qual é a aceleração do local. O estudo desses sensores é de suma importância para a indústria atual, principalmente no emprego da automação industrial. Portanto, faz-se extremamente necessário o entendimento desses para possíveis aplicações dentro da disciplina ou mesmo na carreira profissional.